Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Eu sou o Vini e nós somos do canal Cinechute, um canal onde a gente comenta sobre cinema, e futebol. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as melhores franquias do terror, na nossa opinião. Para começar, um dos filmes mais famosos de slashers no mundo, Hello, Sydney. Pânico. Pânico. A franquia Pânico, ela surgiu ali no começo dos anos 2000, mais ou menos, e ela trouxe ela reviveu um pouco do gênero de slasher. Porque antes a gente tinha personagens como Jason, como Mike Myers. Mas a gente já estava bem saturado desse tipo de assassino nos filmes. Sim, exatamente. A franquia Pânico, ela trouxe um personagem muito legal que foi o Ghostface, né? Que ele é interpretado por uma pessoa real mesmo. E durante o filme, você tem aquela meio... além da tensão dos assassinatos acontecendo, você fica meio procurando quem ele vai matar e quem vai ser o assassino também no final. Sim, o filme tem uma vibe meio whodunit, que é aquele tipo de filme que a gente não sabe quem é o assassino, assim como os personagens, então a gente tem que ficar investigando junto com eles e tentando adivinhar. Às vezes o filme deixa um personagem meio óbvio, mas só pra despistar a gente de quem é o verdadeiro assassino. Até mesmo no primeiro filme, eles já colocaram algo de muita tensão no início, que foi a primeira morte da Drew Barrymore. Sim, uma atriz que na época já estava ascendendo em Hollywood, e a gente vê uma personagem que parecia ser uma das principais morrer logo no início, traz um impacto diferente, e a gente fica mais curioso sobre como o filme vai se desenvolver. Inclusive ela tá na própria capa do filme, o que dá a entender que ela vai ser a personagem principal. E ela morrendo de uma forma muito brutal no começo, ele traz um pouco aquela tensão do que o filme vai ser. As mortes são sempre muito gráficas, né, dá pra ver, parece que dá pra sentir a faca entrando e tudo mais. Isso, e o filme também traz uma vibe um pouco diferente. A gente nunca ligava pra quem o Jason, o Fred ia matar. Os personagens são detestáveis, mas em Pânico é diferente. A gente consegue ter uma conexão maior com os protagonistas. Sim. Durante toda a franquia, eles trazem um pouco da história se repetindo, né? É um grupo de amigos e geralmente alguém deles é o assassino, né? Normalmente mais de um, né? Só a franquia, o terceiro filme, que tem um assassino só. Os outros são dois, e no último que saiu agora, no 6, são 3 pessoas de assassinos. Isso. E a partir desse filme que deu uma revitalizada, o pessoal começou a prestar atenção em Pânico e vendo que ele ainda dá dinheiro até nos dias atuais, hein? Exatamente. E a franquia, ela não tem nenhum filme que a gente pode falar que é ruim. É uma franquia muito regular, né? Nós temos alguns melhores que outros, obviamente. Ali, geralmente, o terceiro ou o segundo não fica muito na mente do público, mas de restante uma franquia muito linear, tem alguns filmes muito bons, inclusive, personagens cativantes e vale a pena assistir. É isso aí. Pra nossa próxima franquia, a gente vai pegar uma um pouco mais atual, que é Invocação do Mal, de James Wan. Invocação do Mal traz uma revitalização também para o gênero de horror com possessões e fantasmas. Isso fazia tempo, desde o Exorcista, talvez que a gente não tinha cenas tão icônicas quanto a gente tem em Invocação do Mal. Todo mundo vai lembrar da cena da palminha ou do sótão mal assombrado da casa, que também traz cenas de horror, jumpscares um pouco óbvios, mas que ainda a gente fica bem tenso na situação. Uma coisa que eu gosto bastante também da franquia da Invocação do Mal é que ela acontece muito rápido. A história, ela, no desenrolar, não tem nenhuma desconfiança do que os personagens estão vendo ou não. Então, eles têm um contato ali com a possessão e logo o pessoal já vai pra ajudar eles, né? Logo, os demônios também, eles não têm vergonha, né? Eles aparecem em todo momento e eles não se escondem. Isso, e o casal Warren, que é o casal principal, são protagonistas muito bons. Os dois atores se complementam bem e os dois têm momentos bons ali, com bons diálogos e bons enfrentamentos, principalmente a esposa, né, ela que tem mais a conexão ali com o sobrenatural, mas a gente tem isso bem feito no filme, um equilíbrio entre as duas partes, o que faz a gente gostar dos personagens e até os personagens que também estão sofrendo ali com essas possessões. A gente vê uma família mais humilde, então a gente tem essa conexão com crianças sendo envolvidas, a gente sempre fica um pouco mais sensibilizado também. Sim. Como todos os filmes do gênero, Invocação do Mal peca em algumas coisas, como em decisões burras do personagem, em algumas falhas no roteiro também, como no terceiro filme, que não é tão legal, mas o terceiro filme ele invoca um pouco mais a probabilidade da lei num caso de assassinato envolvendo uma possessão. Então, tipo... A ideia é boa, mas a execução é ruim. Sim, os 2 primeiros filmes são melhores. E no segundo eu me pego várias vezes, quando o filme tava de dia eu ficava bem feliz, porque eu sabia que eu não ia tomar muito susto.
Pena que são poucos minutos, mas o que mostra é que o filme consegue pegar o que o primeiro fez e fazer de uma forma muito boa ainda. Fora que esse filme gerou vários spin-offs, o que deu muito dinheiro ali pro estúdio e também levou o público a conhecer um multiverso do horror ali, através de Invocação do Mal, Annabelle e o filme da Freira também. Uma pena que os spin-offs eles não são tão bons em quesito de qualidade, mas com certeza atraiu muito público. Isso, eles não conseguiram capturar a essência de Invocação do Mal, mas o que não enfraquece essa franquia. Ela, em separado dos spin-offs, tem um fechamento talvez não perfeito com o terceiro filme, mas com o primeiro e o segundo filme super envolvente. Agora a gente vai falar um pouco sobre... Esqueci. É sobre Premonição. 1, 2, 3. E agora, pessoal, a gente vai comentar sobre uma franquia que traumatizou uma geração, que é a franquia de Premonição. Quem aí nunca tava na estrada com os pais e ficou com medo de ficar atrás de um caminhão cheio de madeira ou de pegar uma escada rolante? Sim, ou quem nunca esteve na piscina e pensou que ia ser sugado pra baixo dela, assim como no quarto filme. Exato. Premonição trouxe esse tipo de horror diferente, um horror muito mais gráfico, com mortes mais escatológicas, um pouco de gore. E não tanto pegando como os últimos dois, a gente não tem um assassino físico e a gente não tem um espírito maligno. Sim, é apenas ali a morte seguindo o destino que ela previu anteriormente. Nos filmes sempre tem a premissa de alguém tendo alguma visão de um acidente que vai matar muitas pessoas, porém ele é evitado graças a essa visão. Porém, né, durante o filme, a morte ela vai eliminando as pessoas que eram para ter morrido nesse tal acidente. Sim, o interessante é que a morte ela tem uma memória muito boa nesses filmes, porque ela respeita a ordem que as pessoas iam morrer no acidente, o que pode te tirar um pouco do filme, mas na verdade é bem legal, porque a gente fica tenso pelos personagens, a gente sabe qual é a ordem, então a gente vai ficando cada vez mais tenso quando vai se aproximando dos protagonistas. Sim, perde um pouco da emoção de, assim, não saber quem vai morrer, porque ela tem uma ordem decretada, mas também você fica na angústia de como aquele personagem vai morrer, e o filme sempre brinca com isso. Então o personagem fez alguma coisa que parece que ele vai morrer, e aí ele não morre. Então ele morre de uma forma, às vezes, muito ridícula ou inesperada, que traz bastante choque, mesmo a gente sabendo qual o personagem que vai morrer. Sim, e essa franquia começou muito bem. O primeiro filme já é um bom filme, traz o acidente do avião, que acho que todo mundo também lembra, ele é super bem feito. Tanto que na montagem do set eles fizeram realmente, não é tela verde, eles fizeram a montagem como se fosse um avião, óbvio, as explosões e o restante são efeitos especiais. Mas isso traz uma realidade maior pra gente, né? A gente sente que os personagens realmente estão ali em voo e a coisa vai acontecendo e desenrolando. Sim. O segundo filme, ele também é muito bom, ele segue a premissa, né, daquela cena icônica da estrada, onde um caminhão de madeira tomba na pista e ali acontece um acidente generalizado. E, porém, a franquia conta com alguns filmes não tão bons. Acho que o quarto filme decai bastante, mas ainda o terceiro ele é muito bom. Todo mundo lembra do acidente na montanha-russa. E acho que tem também um dos melhores núcleos de protagonistas, né? A Elizabeth Winstead tá muito bem nesse filme. Sim, com certeza acho que é a melhor atuação da franquia, né? Você sente pelos personagens e você torce pra eles não morrerem. Sim. Apesar que toda a franquia não teve um sobrevivente. Todo mundo morreu. Acabou. A franquia ela fechou no último filme, foi bem redonda, ela teve um plot twist no final de que o último filme se reconectava com o primeiro antes do acidente do avião. Porém, eles anunciaram que vão lançar um sexto filme, né? Já tem até um teaser. Não sei se é uma boa decisão, porque pra mim a franquia tinha fechado bem redondinha. Mas é sempre bom acompanhar e dar uma chance. Isso, vamos ver se eles trazem alguma inovação durante a saga. A gente até citou aqui, ela é um pouco repetitiva, assim. As mortes mais inventivas acabam trazendo uma dinâmica um pouco diferente. E no filme que eles tentaram mais inovar, que foi o quarto, que foi com 3D, não ficou muito legal. Então a gente espera que nesse próximo eles venham talvez com algo diferente, que revitalize a franquia, assim como o Pânico e Halloween fizeram recentemente. Mas vamos esperar o que tem por vir aí. E mais o que tem por vir aqui agora é a nossa próxima franquia, que também tem muito horror escatológico, horror físico e mortes surpreendentes, que é Jogos Mortais.
Mais uma franquia idealizada por James Wan. Esse aqui é um dos primeiros filmes do que ele dirigiu na sua vida. Então, o primeiro, muita gente não sabe, não lembra que na verdade que o primeiro Jogos Mortais foi dirigido pelo James Wan. Ali ele já mostra muito a sua inventividade e a sagacidade para montagem de cenas. Então, o filme é bem barato, tem poucos cenários, mas a gente sempre tá bem tenso ali. E a premissa é bem diferente. Sim, é um filme que custou apenas US$ 1.200.000, né? Mas teve um retorno ali de mais de 100 milhões. Então, assim, foi um tremendo sucesso. E eles quiseram continuar com a saga, né? Os 3 primeiros filmes são muito bons, né? O primeiro ele traz ali aquele plot twist no final, que o promotor dos jogos, ele estava ali o tempo todo, né? Com um sedativo muito forte. E no final ele se levanta. E também nos outros 2, né, procedentes, eles trazem também alguns plot twists bem legais. No terceiro, finalizando com a morte do Jigsaw, né? Exato, que é a cara da franquia. Exatamente. Porém, essa atitude de matar o personagem Jigsaw foi também um tiro no pé deles, porque a franquia estava ficando bem lucrativa e eles quiseram continuar e aí ela desandou completamente. Executivos gostam de dinheiros, então, bom, eles tinham que continuar a franquia de alguma forma. E aí eles foram escolhendo cada vez mais as piores decisões possíveis e o filme foi perdendo um pouco daquela energia desses primeiros filmes. A gente ainda tem um 4 e um 5 que a gente fala que é um pouco mais aceitável, sim, mas o filme 6 e 7, que já os atores receberam uma coxinha, um refrigerante para gravar, e a gente vê que isso acaba pesando um pouco no filme, né? Vamos dizer que a gente nunca ligou tanto para os personagens de Jogos Mortais, é muito mais sobre a inventividade das armadilhas, mas isso acaba fazendo um pouco de falta quando a inventividade das armadilhas também começam a sair muito da realidade. Sim, exatamente. E tem muito furo de roteiro, né? Principalmente pela morte do personagem principal. Fica aquela coisa de ele deixou uma outra pessoa pra fazer, ele já sabia. É muita previsão de futuro pra um cara que só era um psicopata, que tinha uma motivação que muitas vezes fazem o público pensar que não é tão errada, né? Porque ele coloca pessoas que não valorizam a vida, teoricamente, né? Pessoas que utilizam droga, pessoas que cometem crimes, que não querem viver, né? Que estão em situação de depressão, e coloca em um jogo que, teoricamente, elas conseguem sair, mas que ela tem que deixar um pedaço de si pra trás. A franquia até tentou lançar os últimos filmes, né, com Chris Rock, que também não foi muito legal, né? Eles tentam fazer uma pegada mais investigativa, mas o Chris Rock é um cara da comédia, então fica sempre meio estranho a gente ver ele num filme de Jogos Mortais. Tipo, não casa muito, talvez com outro ator, mas o roteiro também não ajuda. Sim, e o último filme que foi lançado na franquia, ela traz ideias muito boas, talvez seja até o melhor filme depois dos 3 primeiros, né? Eu fico me imaginando como seria a franquia com apenas esses 4 filmes, né? Os 3 primeiros e esse último. Eu acho que ligaria bem a franquia, mas os investidores não iam ganhar tanto dinheiro, não é? Agora, para finalizar, a gente vai falar de uma franquia que fez muito sucesso ali na década de 90, que trouxe também novas características para o gênero de slasher, que é do Brinquedo Assassino. Isso, essa franquia não é brinquedo não, e a gente já vê desde o primeiro filme. O Chuck não veio pra brincar, ele veio pra matar. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. No primeiro filme da franquia, ela é mais voltada pro horror, né? Depois, durante como os filmes vão passando, você vê que a personalidade do Chuck ela vai ficando mais sarcástica, vai trazendo alguns toques de humor. Alguns filmes até são mais puxados pro lado da comédia do que pro horror, mas o primeiro e o segundo filme eles estão bem alinhados ali com o horror, apesar de ter coisas toscas, né, como ser um boneco matando, mas ali tem ali a questão do voodoo, a questão da possessão de um serial killer e também as vozes que fazem o personagem e os principais, né, envolvendo criança, envolvendo a mãe do menino também, que tem uma situação financeira difícil. Então você leva um pouco pro lado sério do filme. Isso, e o primeiro filme ele começa com esse horror, né, e sendo mais o foco, mas quando ele vai indo mais pra comédia, a gente começa a ver que eles acertam muito bem na personalidade do Chuck. Então ele é esse assassino frio, mas ao mesmo tempo que ele vai ficar brincando ali com a vítima, vai dar uma tiradinha, vai falar um palavrão aqui ou ali. Isso não faz com que a gente saia do filme, na verdade, faz com que a gente goste. Sempre que o Chuck tá em tela, o filme fica muito mais divertido, passa muito mais rápido, então
eu acho que eles acertaram bem. Talvez se o filme ficasse só naquele slasher mais padrão, mesmo sendo um boneco, e se fosse um filme muito sério, a gente ia ficar pensando, pô, por que não metem um chute nesse boneco e resolve o negócio, né? Mas como ele vai muito pra essa comédia, então a gente desconsidera isso. A gente aceita que os personagens não vão meter um chute no Chuck. Ele é sempre muito ágil, ele age mais escondido ali, ele é muito sagaz, porque ninguém vai desconfiar de um boneco. Então ele consegue cometer os assassinatos dele, e quando a pessoa percebe que realmente aquele boneco tá vivo, ela já tá morrendo. Sim. E o Chuck também, ele utiliza da sua maior fraqueza para ser a sua maior força também, que é a capacidade das pessoas não verem, de desconfiarem que o boneco jamais ia fazer aquilo. Tanto é que nos retornos do Chuck, nos filmes que prosseguem ali o primeiro filme, as próprias pessoas da fábrica, eles trazem o Chuck de volta à vida, né? Por essa desconfiança, por falar, não, isso daqui é um boneco, e eu vou provar que ele não faz nada. Aí eles revivem o Chuck e ele vai lá, faz tudo de novo, e aí o filme comete esses erros várias vezes, né? Dessa forma meio... É uma forma fraca de utilizar o roteiro, né? Isso, mas também nos filmes que eles tentaram inovar um pouco, a gente teve o filme da Noiva do Chuck, que ainda é um filme até legal, é aí que a comédia começa realmente a tomar mais forma nos filmes, mas na sequência com o Filho do Chuck, acho que é um dos piores filmes da franquia. Pior, sim. O filme não consegue trabalhar muito bem isso, porque ele traz um dilema ali de se ele se identifica como menino ou menina, o que é bem relevante o assunto para os dias atuais, mas que não foi bem desenvolvido no filme. Acaba ficando meio cansativo, a gente não quer muito ver aquilo porque não é bem desenvolvido e acaba tirando um pouco de cena. O que a gente gosta de ver, que é o Chuck ali com seu tom sarcástico, indo atrás de quem ele precisa. O Chuck, principalmente, acho que é uma coisa que o personagem ele foi crescendo conforme foi passando os filmes, porque nos primeiros filmes ele sempre quer conseguir um corpo humano de volta. Sim. Mas a gente vê que no final ele já acostumou e na verdade ele só quer ser um boneco assassino mesmo. No final ele gosta de ser o Chuck, né? O quarto filme, né, que seria A Noiva de Chuck, que é o meu preferido, particularmente, ele traz muito aquela coisa do horror, né? Ele também traz a versão do Chuck que é a mais conhecida, né? Que é com ele toda costurada, cheio de cicatrizes, e ele traz também várias referências do rock, do terror mesmo, e traz aquela vibe sarcástica do Chuck, que ela é oficial, né? Just sit back and watch the sparks fly. O primeiro e o segundo filme eles são melhores do que A Noiva do Chuck, porém A Noiva do Chuck tem umas qualidades que elas ficaram mais na cabeça do público, como a personalidade do Chuck e também a aparência. Isso, foi ali que a gente teve o Chuck definitivo, por assim dizer. Exatamente. A franquia ainda ganhou uma série recentemente, mas a gente não vai entrar tanto no detalhe da série. A gente pode talvez fazer um vídeo futuro falando mais sobre cada filme e aí entrar um pouco na série. Mas a gente sabe que a franquia tá bem alta, então pode esperar que vem mais filmes por aí. Sim, com certeza. E lembrando, até pegando esse ponto, pessoal, a gente fez uma comparação mais superficial dos filmes, né? São muitos filmes para falar. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, a gente pode fazer ali individualmente de cada filme e explicar um pouco mais do que acontece. Mas todos que a gente falou aqui, eu acredito que são franquias que vale a pena revisitar, até mesmo por serem muito icônicas, né? Quem gosta do gênero aí de terror, de slasher, pode ter certeza que vai gostar de todos esses filmes. Isso aí, se você curtiu o vídeo até aqui, deixa o like, isso vai fortalecer muito aí o nosso canal. E também pense em se inscrever para acompanhar próximos vídeos aí com a gente. Valeu! Valeu, gente! Até mais!